1724 a 1804. Ele viveu 80 anos. Ele viveu um período histórico importantíssimo. Todo momento histórico é importante, mas aqui é de grande relevância. Quem consegue apontar para mim o que aconteceu de grande importância, um marco histórico, entre 1724 e 1804? Pode falar, pode falar. Eu falo com a licença. Vai, Léo, você está acertando. Fala, Léo. Hã? Qual delas? Alguma delas aí. Revolução Francesa. Pessoal, ó, não é à toa que se põe isso aqui. Todas as vezes que vocês forem ler algum texto, alguma questão, e tiver contextualizado aqui, vocês têm que bater o olho, ver o período e ver o que de mais importante aconteceu em nosso país e no contexto mundial. Aqui, a Revolução Francesa, que acontece em 1789, é o grande marco histórico aqui nessa época. Momento, olha, assim, eu já falei para vocês, vou repetir. Momento em que nós transitamos da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Inaugura, com a Revolução Francesa, o momento histórico que nós vivemos até hoje. A Idade Contemporânea. A história é dividida em pré-história, história, quando fala de história, antiguidade, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, que começa com a Revolução Francesa. Tá? Agora falando de Kant, apresentando ele. Maior filósofo iluminista alemão. Questão aqui de considerar ele alemão, Alex. Eu pedi para prestar atenção aqui, depois pode entregar a aplicação. Presta atenção que é melhor agora. Até quarta-feira eu recebo, e quem não conseguir entregar quarta, tem até o dia 26, eu preciso entregar a nota na sexta-feira. Mas é importante prestar atenção agora, para essa redação ficar legal e você tirar 10 em todas elas. Por que aqui a questão do alemão? A Alemanha não existe um período em que Kant vive. A Alemanha não estava unificada. A Alemanha só vai se unificar muito tempo depois, em 1871. Olha só, em 1804. A Alemanha era um aglomerado, uma confederação de pequenos estados. Mais de 200 estados não estavam unificados. O Estado alemão que a gente conhece hoje, só a partir de 1871. Então, hoje nós podemos considerar Kant um alemão, mas no período ele não era chamado de alemão porque não existia alemão. Entenderam isso? Compreenderam isso? Ele era um prussiano. A Prússia, que não é a Rússia, hein, gente? A Prússia é hoje parte da Alemanha. Antes ela era independente da Alemanha, fazia parte de uma confederação de Estado próprio. Hamburgo era outro Estado, Colônia era outro Estado, Baviera, hoje tudo faz parte da Alemanha, estavam separados, eram pequenos estados. Tá? A unificação alemã só vai ocorrer aqui, em 1871. Compreenderam aqui? Hoje a gente pode chamar ele de alemão, na época não. E o que era ser iluminista? Já estudaram filosofia iluminista? Muito conhecimento, certo? Todos os filósofos considerados iluministas, como Leonardo adiantou, parte do princípio do conhecimento. Consideram eles o conhecimento a luz para a humanidade. E luz para a humanidade em relação a quê? O que os iluministas apregam que o conhecimento se refere à luz? Em relação a quê? Ao conhecimento baseado na superstição religiosa. Assim como todos os outros filósofos iluministas, Kant vai fazer uma análise
sobre a forma de conhecimento que existe no período em que ele vive, que é um conhecimento muito pequeno, muito remoto, baseado na superstição religiosa, e essa forma de conhecimento aplicado no mundo que ele vive, inibe o desenvolvimento humano. Ele vai afirmar que o ser humano vive na idade infantil eternamente. Dentro das possibilidades que o homem pode conhecer, o conhecimento que ele adquire perpetua os seres humanos na infantilidade o resto da vida. Os conhecimentos adquiridos até então pela superstição religiosa não permite que o ser humano se desenvolva como ser humano. Não desenvolva a individualidade, que é o que ele está discutindo, e ele vai discutir a questão da individualidade. Vivendo na superstição religiosa, todos nós somos considerados, todos nós que viviam naquela época, todos os homens daquela época, é considerado gato. De que forma que era a transmissão do conhecimento? Por um único viés, da religião. E de que forma? Frequentando a igreja. Qual que era a rotina dos camponeses, dos servos, dos artesãos nesse período? Trabalhar, de geração para geração, seguindo a tradição religiosa católica. Isso na Europa toda. O único viés de conhecimento era quando frequentava uma igreja. E de que forma que é transmitida aí? Através da missa. Na língua em latim. E a tradição religiosa, baseada na superstição, era a forma de conhecer o mundo, de interpretar o mundo. De que jeito que Kant e a maior parte dos iluministas entendiam isso? A deficiência e a, vamos dizer assim, a impossibilidade de se desenvolver como pessoa, como individualidade. De não alcançar, vocês lembram lá que eu coloquei na redação anterior, o sujeito e o objeto? Lembram na redação anterior? Como que se possibilitava uma pessoa, um sujeito vivendo nessa época, se relacionar com os objetos, sendo que isso não era permitido a ele? Para ter alcance dos objetos espalhados dentro do mundo, tinha que ter conhecimento. Um objeto que um camponês médio, artesão, se relacionava era a enxada com a foice. Trabalho. Era esses objetos que eles conheciam. Trabalho. Não eram alfabetizados. Não estavam instrumentalizados para interpretar o mundo e se conhecer esse tópico. Então esse era o grande foco da teoria de Kant, que ele vai desenvolver aqui no segundo parágrafo que eu vou explicar para vocês agora. O primeiro, a apresentação e contextualização. A apresentação de Kant, o maior filósofo iluminista alemão, onde a Alemanha não estava unificada ainda. Hoje nós podemos considerar ele alemão, ele estava alemão. Contextualização, viveu na época, olha só, no auge do desenvolvimento teórico dele, ele presencia a Revolução Francesa. Vai ser importante o entendimento que ele faz da Revolução Francesa para desenvolver a teoria dele. Olha, isso aconteceu em 1789, ele acompanhou no auge da sua carreira, vamos dizer assim, a morte de Luís XVI, a República dos Jacobinos. Eu cheguei a explicar isso aí para vocês, não, vocês não tiveram aula nada disso, não, nem na história. Já ouviram falar de Jacobinos? Foi eu que expliquei? Porque eu estava em outra sala. Primeiro você não alcançou lá, você tem que dar um segundo, né? A morte de Luís XVI. Aí, cara. Jacobinos, Isso, então aquilo lá, Letícia, né? Está acontecendo paralelo à vivência de Kant. Kant analisa isso, ele está vendo o mundo transformado. Olha, já que isso daí não foi explicado para a maioria do primeiro C, presta atenção aqui para contextualizar vocês, que vai fazer uma falta danada para vocês em Enem, vestibular, esse período, hein, gente? A Revolução Francesa não foi uma coisa por acaso.
não foi só no dia 14 de julho de 1789 que marcou a mudança do mundo com uma data apenas. Antecedentes para acontecer a Revolução Francesa, né, aconteceram há 300 anos. O mundo novo para nascer não vem de imediatismo, de uma empolgação apenas. 300 anos de batalhas desde o tempo do Renascimento. Eu lembro que eu expliquei aqui para vocês ao passado, certo? De tentativa de mudar a estrutura social que existia na Europa. E ela vai ser coroada definitivamente com a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, que tem a data símbolo 14 de julho de 1789, é quando uma rebelião, uma revolta generalizada derruba a Bastilha. Já ouviu falar a queda da Bastilha? A Bastilha era uma prisão, uma torre, uma prisão que ficava presos políticos. E no dia 14 de julho, o Estado da Nobreza decreta 3 execuções de presos políticos no dia 14 de julho. A população francesa revoltada não aceita execução sumária sem julgamento de 3 presos políticos que contestava a forma de governar do rei Luís XVI. A população, no dia que eles escutam o decreto, de forma aí espontânea, tudo que eles recolheram nas ruas, pegaram, foram lá fora. Todos os símbolos da monarquia e do clero foram destruídos. A Bastilha era a cadeia onde ficaram essas pessoas presas. Eles caminharam da praça, uma praça central de onde foi erguido o decreto, uns 3, 4 quilômetros de distância para a Bastilha, passaram pela guarda real, destruíram a Bastilha e soltaram o mundo. E desse dia em diante, muitos desdobramentos vai ocasionar tudo isso que eu citei para vocês. A Primeira República Francesa a ser decretada, República dos Jacobinos. É que eu falar assim, Jacobinos, sem ter explicado, mas infelizmente vocês não tiveram aula disso em Sociologia, que não seria esse ano, seria no segundo aula para vocês, mas não tiveram história também. A professora de história pediu trabalho. Olha lá, esse ano? Então, estão acompanhando, então vocês vão lembrar disso, tá? Mas fiquem atentos, porque isso é importante, não pode deixar passar despercebido. De um jeito ou do outro, você precisa entender isso. Então é disso daqui que eu estou falando. O Kant testemunha isso de forma ocular. Mesmo vivendo num país vizinho, que não estava acontecendo o que estava acontecendo na França, ele está acompanhando. Beleza. Então isso vocês vão colocar na apresentação e contextualização. Segundo, iluminista, o conhecimento é peça chave na sua filosofia, na sua teoria. Tem tantas coisas que esse sujeito escreveu ali, para nós sairmos disso daqui. Kant vai enfrentar uma batalha contra os argumentos do Estado nobre, das pessoas tradicionalistas, baseadas na supressão religiosa, de que o conhecimento era uma possibilidade para poucos. Poucas pessoas têm condições, viu, Rosa, de desenvolver conhecimento. Nessa interpretação que Kant está combatendo, não é? O clero, por exemplo, dizia o quê? A nobreza. Não é qualquer pessoa que consegue aprender. Aprender, ter conhecimento, não é para qualquer um. Era isso que se afirmava durante boa parte dessa sociedade aqui. E Kant está contrapondo-se a isso. E ele vai tentar explicar que é possível qualquer pessoa aprender. O conhecimento é inato ao ser humano. Todo ser humano tem conhecimento. Precisa ser desenvolvido. Mas todos têm conhecimento. Todos desenvolvem conhecimento. Então, para isso, ele vai dividir o conhecimento em 2 frentes aqui. Ele dá o termo a priori. É em termo latino assim mesmo, hein, gente? E entende conhecimento prévio, Diana. Então, a parte do conhecimento que ele diz que é a priori, como que ele se desenvolve cada um de nós? Ele afirma que o conhecimento
a condição do conhecimento, começa a surgir a priori dentro da situação que a gente está no útero das nossas mães. Olha só o que ele está dizendo, hein? Para desenvolver, continuar desenvolvendo conhecimento, a condição básica para ele já começa no período de gestação. Quando nós estamos na barriga das nossas mães, as condições da gestação serão determinantes para a sequência do desenvolvimento do conhecimento. Trazendo para os tempos de hoje, a gente analisa assim: uma mãe grávida, que faz uso entorpecente de álcool, não se alimenta corretamente, ela está colocando em risco a vida dela mesma e, com certeza, diretamente da criança que ela está gerando. Uma criança que é concebida numa situação de risco de gestão, ela vai ter muitos problemas, sérios problemas para desenvolver conhecimento. Estão entendendo isso, gente? É uma questão hoje clínica. As meninas lá que vão ser psicólogas, vocês vão enfrentar muita situação delas. E vocês vão verificar que o problema que a criança está manifestando ali já vem desde o período da gestação. Em muitos casos se torna irreversível. A formação do cérebro, presta atenção, hein? A formação do cérebro de cada um de nós aqui, Kant não tinha essa questão clínica, né, de dedicar isso, mas ele tinha vamos dizer assim, com certeza, uma aproximação de que isso daqui é uma situação real. Hoje nós temos clinicamente isso. Uma mãe que faz uso entorpecente, que foi agredida fisicamente, a criança sente isso. E quando a criança vem à luz, ela vai ter dificuldade em relação às outras crianças que tiveram uma gestação tranquila. Tranquilo isso, não é? Entendido isso, não é? Mas sem Kant começar a discutir ali, talvez hoje a discussão não estaria tão aprofundada. Quem sabe? E não é só isso também. Assim, quando nós nascemos, começamos a desenvolver a noção de espaço e tempo. Todos nós fazemos isso. Desde os primeiros dias que a gente vem à luz, os primeiros dias, se a gente está em condições de enxergar bem, de ouvir bem, tivermos uma gestação tranquila, a gente vai desenvolver noção de espaço e tempo dentro do espaço onde a gente nasceu. Quando a gente é levado para o ano da nossa casa, está lá no berço, a mãe coloca a gente ali, só olhou, quem tem criança pequena na família aqui? Essas crianças, como nós somos um dia, está a todo momento perceptível ao espaço que ela está, ao sentido que ela escuta, o que ela vê, o que ela cheira, e ela vai se acostumando com isso. Independe se esse espaço é um castelo, é uma casa com 10 cômodos, ou se é um quarto cozinha dividido por mais 10 pessoas. A criança vai desenvolver noção daquele espaço dela e da temporalidade dele também. A gente precisa se manifestar quando a gente sente que o nosso organismo necessita de leite. As crianças choram e se comunicam com as outras pessoas. Com a mãe, por exemplo, quando chora e pede mamar dessa forma, certo? Então é isso daqui, ó. A noção inata. O que é a palavra inata? Todos possuem. Noção de tempo e espaço, e a gente vai desenvolvendo já nos primeiros momentos de vida. Ó, presta atenção aqui. Todo mundo, gente. A noção de espaço e tempo, ela também acontece de forma a priori. Numa segunda condição, garantida por uma boa gestação. Vocês não podem. Você é muito garota. Nossa, não. Vai? Entenderam aqui? Entendeu, Pacanada? Entendeu mesmo, Pacanada? Você vai usar esses conceitos aqui na psicologia, hein, ô Pacanada? Estou falando sério contigo, hein? Você está entendendo? Beleza. Como é que você ficou um pouquinho cara de paisagem assim? Outra forma de conhecimento. Quem quer perguntar? Falei, eu ouvi o professor aí? Ninguém? Eu ia falar, voltando lá do Jacobinos. Ah, não dá para voltar lá, não. Ah, então deixa. Tá. Vai só para tentar. Dá contra Vamos lá. voltar lá.
Ó, conhecimento a posteriori. Depois dessa condição aqui, a priori, que é inata, todos nós temos essa condição, desde que não tenha sido afetado clinicamente a questão da saúde, a gente vai ter plenas condições de desenvolver isso daqui. E quando isso começa a acontecer, ó, vou ter que separar aí os dois. Eu não estou contando piada, eu estou dando aula. O conhecimento a posteriori, ele necessita dessa base. Tanto que a gente só começa a se relacionar com ele quando a gente tem uma idade, passou por essa fase, construiu essa fase. Quando que é isso daqui? E quando que Kant propõe que isso vai acontecer? Quando a gente começa a frequentar a escola. Ou conhecimento sistêmico, que é o que nós conhecemos hoje na escola. Tentem lembrar que cada um de vocês, primeiro dia de aula, numa escola, eu estava lá com 5, 6 anos. O pai ou a mãe, principalmente a mãe, leva a gente lá, deixa, a gente olha para trás, alguns choram no berreiro, alguns não vê a hora de ir para a escola, porque tem experiência que os irmãos mais velhos frequentaram, e querem ir. Aqui acontece assim. Esse conhecimento sistêmico, considerado posterior, é aquele que a gente está num espaço muito semelhante a esse, mas lá nos primeiros anos, a configuração da sala não é essa. A configuração da sala é uma mesa onde 4 ou 5 crianças ficam juntas, não é? Muita coisa colorida. E as atividades que a gente vai fazer ali, de análise, acontece tudo ali. Muito normal o professor pegar um caixão de peças da Lego, de brinquedo, e colocar ali para a criança colocar a mão. Começar a encaixar, brincar, fazer. Brincando, você aprende. Claro? É análise. A gente está descobrindo novas formas sociais de manifestar conhecimento, a partir daquilo que tem de casa. Estão entendendo isso? Todos nós passamos ou deveríamos ter passado por isso. A fase lúdica da apreensão dos conhecimentos. Todo mundo passou isso aqui que eu estou falando? Todo mundo frequentou a escola? Giz e cera, massinha e tal. Alguns gostam de fazer isso até hoje. Não é? Não era para tanto, mas faz parte. Depois de um período de análise, de ver, logo vem um simples. Que é o quê? Tudo aquilo que começou a desempenhar tem que mostrar. Sintetizar. Lembra aquela folha mais ou menos quadriculada como essa, assim, ó, aquele caderninho que a gente começa a fazer as bolinhas, fazer as bolinhas, fazer os quadradinhos e tal. Aí está desenvolvendo formação motora. Está verificando a pessoa que está passando atividade, se essa etapa aqui de análise, de ouvir, de aprender, está sendo concluída. É assim a todo momento, até o fim do último ano da universidade que vocês forem fazer, com mais complexidade. Quando o professor vai começar a passar isso daqui para vocês, esse símbolo, forma é trivial, simples, mas a primeira vez que ele começou a passar isso, complicado. Para chegar na questão de números, sinais, algo assim, provavelmente ele saiu de uma situação mais ou menos essa. Desenhar um picolé, eu já estava lá na cartilha, lá nos primeiros livrinhos, 3 picolés, mais 3 picolés, ou 3 bolas com mais 3 bolas. Por que tem que ser assim hoje? Ai, nossa, sem noção não. Mas lá atrás, com 4, 5 anos, se não fosse assim, não desenvolveria. Então é disso que Kant está falando. Kant não dá esses exemplos. Vocês não vão achar lá no livro de Kant esses desenhos, essas gravuras assim. Ele fala uma linguagem muito mais complexada, que é o quê? Conhecimento sintético, sistêmico, análise dos objetos, a apreensão dele e a sistematização daquilo que a gente apropriou do que a gente está vendo. E como isso tem que se desenvolver.
Em todas as áreas ele fala, como assim é na matemática, como assim é na geometria, em todos. O livro que ele escreveu é uma coisa desse tamanho aqui. Ele vai em todos os campos de conhecimento, mostrando como é que é feito. Mas, de uma forma geral, a priori, posteriores. Primeiro, sem esse daqui, não há condições desenvolvidas. Ou desenvolve precariamente. Não chega a ter uma conclusão boa disso aqui. Aí, se quiser trazer para os tempos de hoje, já ouviram falar daquela, uma doença, não é doença, sei lá, coisa aí, dislexia. Dislexia, o que é a pessoa disléxica? Que em algum momento houve falha nessa forma aqui. Pode ter sido aqui, lá na gestação. E a pessoa não tem concentração na sala de aula. A pessoa não consegue fazer isso daqui, ó. Dislexia é outra. E outra forma, sabe qual que é? A forma de como se ensina, que é o maior problema. Muitas vezes a dislexia é apontada e a criança não é disléxica. Qual que é o problema? Não foi feito, principalmente isso daqui, ó. O sistema educacional é falho. Colocar uma quantidade de crianças na idade de vocês aqui para começar a fazer isso, hoje está cada dia mais complicado na escola pública de São Paulo e do Brasil em geral. Eu converso com colegas que têm que alfabetizar 40 alunos e ainda coloca a questão da inclusão, 3 alunos com problemas aqui de gestação. Como que vai alfabetizar uma professora, que é um trabalho difícil fazer isso aqui, não é fácil. Transformar isso dentro da cabeça das crianças não é fácil. Se em algum momento a criança passa isso daqui e não consegue aprender isso, o que ela vai dar na sequência do quê? Aí a gente volta na superstição religiosa. A criança é burra, o indivíduo é burro, não aprende. Olha quanto que a gente regride quando tem essa avaliação. Em todas as escolas a avaliação é feita assim. Inclusive com vocês aqui direto, nos comentaram lá, esse cara não aprende, ele é um burro. Está contrariando isso daqui. Está contrariando isso daqui que Kant colocou. Tranquilos aí, gente? Bom, não acabou por aí. Kant diz que isso daqui é a justificativa para ele contrapor, ele usa isso como justificativa para contrapor de que não é possível aprender. Ele fala, é possível aprender, desde que isso aconteça. As pessoas aprendem desse jeito em qualquer situação. Mas precisa existir isso. Precisa entender que é assim que se ensina. Bom, uma vez ensinado isso, o que o conhecimento vai promover? Individualidade que não existia. Que existiu, como eu expliquei para você na redação anterior, na Grécia Antiga, com a cultura helênica. A Idade Média interrompeu essa possibilidade, impondo o conhecimento a partir da superstição religiosa. Inibe, corta a possibilidade da individualidade. Ficou por muito tempo isso. Que vai ser argumentada novamente da individualidade no período do Renascimento. E vai levar 300 anos quase, assim, olha, para voltar com toda a força com os iluministas. Olha a expressão do Kant. O que Kant vai dizer? Que conhecimento é possível se desenvolver conhecimento, e o conhecimento vai servir para desenvolver individualidade. Como se manifesta a individualidade, vocês conhecem o caminho. Kant vai reafirmar a relação sujeito-objeto. É nessa relação de apreensão como sujeito que nós somos, da infinitude dos objetos que a gente tem para aprender. E o que nós seremos, a não ser aquilo como sujeito que a gente apropria os objetos? O que caracteriza a Carol, diferente do Marcelo? São os objetos que os dois têm acesso e para o caminho que a Carol vai buscar e o Marcelo vai buscar. E é o conhecimento que proporciona a individualidade. Cada ano que se passa, mais conhecimento é adquirido. Conhecimento adquirido, individualidade confirmada. Certo? Terceiro e último.
atitude. Se vocês estão sentados aí como sujeito na frente do objeto, vocês estão aprendendo. Vai. Tem segredos daqui? Não tem. Para que dificultar as coisas se a gente pode aprender e definir melhor a ideia de Kant sobre política? O Estado, poder político que existe e que Kant está avaliando, é um Estado na mão da nobreza, um Estado medieval, em que a nobreza controla ela com apoio ideológico do clero. Então, veja, o conhecimento aqui, ó, dessa realidade, dessa sociedade, é cravado pela orientação religiosa. O que confere à nobreza governar o Estado pelo poder divino. O rei é considerado rei e tem o Estado, o controle do Estado na mão dele, porque foi escolhido por Deus. Aqui, política e religião não se dividem, fazem parte da mesma moeda. Kant analisa que a sociedade baseada no conhecimento supersticioso é uma sociedade falida. E a revolução está fazendo as modificações. A Revolução Francesa já aconteceu. Então ele vai dizer o quê? Que o Estado novo, uma nova sociedade está nascendo, tem que ter essa cara aqui, esse perfil, esse caráter. Olha só, o Estado, não o antigo, novo, representa a sociedade civil. Não representa a nobreza. Anteriormente, a noção, o Estado, o poder político está na mão da nobreza. Era o rei absoluto, com o poder de criar lei, quis fazer lei, julgar as pessoas, dizer o que era e o que não era, pertencia à nobreza. Com o apoio do clero, que controlava o conhecimento da sociedade, isso ficou sendo o teor político da sociedade. Agora, o que está dizendo Kant? O que resume Kant? O que tem que ser o Estado? O Estado tem que representar o representante da sociedade civil. Que é o que é a sociedade civil? É o conjunto das individualidades ativamente livres. A partir do conhecimento, da relação sujeito-objeto, nós desenvolvemos nossa sociedade, nossa individualidade. Sabemos a partir daí como agir em sociedade. Teremos uma participação na sociedade. Teremos nossos erros na sociedade. Tem tudo a ver com a lei dos direitos humanos, viu hoje? Letícia, Flávio, estou falando para mim. Pedi para vocês acompanharem aqui, mas já estão fazendo outra coisa. Pedi para vocês, eu vou recolher outro dia. E se precisar recolher mês que vem, eu recolho, mas eu queria que vocês prestassem atenção nisso. Quem não entende a anterior? Então, olha, para finalizar o terceiro parágrafo, gente. Kant vai dizer da crítica que o Estado anterior inibia o desenvolvimento das pessoas. Era o Estado na mão da nobreza, na vida do rei, com o apoio ideológico. O que é apoio ideológico? Dizer, explicar como as coisas são. Um camponês que conhecia só a superstição religiosa era todo momento reforçado pela ideia da igreja, do poder do reino, o poder de Deus. E se assentava a isso, ficava nessa situação. Essa proposta aqui do Estado, que tem que representar a sociedade civil, é um Estado que está nascendo a partir da Revolução Francesa e garantido por lei pela Declaração dos Direitos Humanos. Qual que é a primeira frase da Declaração dos Direitos Humanos? Vocês estão na Idade Média, gente. Vocês estão na Idade Média. Todos os seres humanos são iguais perante a lei. É essa a primeira frase da Declaração dos Direitos Humanos, feita na Revolução Francesa, há mais de 200 anos atrás. É o primeiro ano, o terceiro ano que se propõe a ser um agente ativo na sociedade, não sabe a primeira frase da Declaração dos Direitos Humanos. É falha do sistema educacional brasileiro, é falha dos professores, é falha de todo mundo, inclusive da de vocês. Inclusive da de vocês. A primeira frase
da Declaração dos Direitos Humanos são: todos os seres humanos são iguais perante a lei. Era essa a possibilidade quando a nobreza popular do Estado? Claro que não. A nobreza tinha privilégios. Sangue azul. O mundo era da nobreza. O controle político era da nobreza. Deus escolheu eles para serem nobres através de dinastia em dinastia. Poder passava de um pai para o filho, sucessivamente. Isso foi rompido. Isso foi rompido. E agora a noção que está nascendo, em vez da tradição, a razão está sendo colocada em questão. E a razão diz o quê? O Estado representa a sociedade civil. E a sociedade civil é um conjunto de individualidades ativamente livres. E a universalização da diferença. Individualidades propõem pessoas diferentes. E pessoas têm o mesmo direito na sociedade. Não falamos aqui, olha, de duas redações, a diversidade cultural e a individualidade? Está compreendido aqui, ó. Está compreendido nessa análise.